porque na congregação do pastor Alessandro, a palavra que antecede do apóstolo Emerson, o que ficou para nós, né, pastor Silvio? Vamos tentar que Deus preencha todos os espaços vazios e que a graça do Espírito Santo esteja conosco, amém? Mas eu quero trazer um dos motivos pelo qual a festa de Hanukkah é celebrada, a fim de que eu possa traçar um caminho para que nós nos confrontemos a situação da igreja brasileira e o que Deus quer de nós para 2023, amém? Um dos motivos pelos quais Hanukkah é celebrada é a vitória de Israel sobre os seus inimigos, sobre todas as nações que a oprimiram e que ainda a oprimem, a vitória do Messias. Por isso, Hanukkah também é chamada a festa da luz que venceu a escuridão. É o triunfo da luz sobre as trevas. Você entende isso comigo? Amém? E isso traz muito para nós, no sentido daquilo que eu quero trazer para vocês nessa noite. O contexto e o tema da mensagem da festa de Hanukkah deste ano, que o pastor Alessandro colocou no folhetinho aí. Se você tem, você pode acompanhar, que está em 2 Timóteo 3,15, é isso? Que diz o quê? Contudo, se eu demorar, fique sabendo você como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o fundamento da verdade. Ai, Deus nos imputou a responsabilidade de sermos coluna e fundamentos da verdade. Isso num tempo tenebroso. Queridos, eu nunca estive tão convicto. Eu caminho no Evangelho, acho que há uns 28 anos, se não me engano. Eu nunca estive tão convicto no meu coração de que Jesus está às portas. E por que você fala isso, pastor meu? Porque os dias são maus, irmãos. Os dias já eram maus quando a gente era novinho, mas agora o negócio está pior. Se você observar na nação brasileira, o amargo ficou doce e o doce ficou amargo. Se você observar na nação brasileira e o jeito que caminhamos nesse tempo, o errado é o certo e o certo está errado. Você tem notado isso? Baseado naquela artimanha, né, e naquela desculpa do politicamente correto, as verdades têm que ser deixadas de lado e as mentiras são exaltadas nesse tempo. Nesse tempo, bandidos se tornam presidentes. Nesse tempo, aqueles que não têm dignidade se tornam reis. Então o mundo, querido, era ruim, mas agora está pior. Eu posso constatar isso, que fiz recentemente 44 anos de vida. Apesar dessa pele de pêssego, a gente já tem alguma idade, né, irmão? Aleluia! A gente pode constatar isso. Os nossos netos, nossos filhos, não podem mais sair para brincar na rua como a gente saía, não é, apóstolo Emerson? Soltar pipa, jogar bets, bolinha de gude, não dá mais. Não dá para confiar que o seu filho vá ali na vendinha, no mercadinho da esquina. Você tem que ficar de olho nele, porque não se sabe mais o que vai acontecer, quem vai estar do lado dele, quem vai estar falando e conversando com ele e o que vai se conversar. Não dá para deixar o seu filho sozinho com o celular na internet, irmão. Você já reparou nisso? Eu assinei o YouTube Kids, o YouTube Premium, assinei, porque vinham aquelas propagandas no meio do 3 palavrinhas. No meio, estava passando 3 palavrinhas, de repente, uma propaganda de 2 indianos se beijando. Mas o que tem a ver essa propaganda com 3 palavras? Nada. Assinei. Mas mesmo assim, tem que olhar os conteúdos, os desenhos, porque agora os desenhos também estão incitando a destruição da família, a profanação, a sexualização das crianças. Nunca foi tão imperativo que a igreja seja a coluna da verdade nesta terra. E o tempo para o Brasil, o tempo que nós estamos vivendo, vai falar muito com o que eu quero dizer para vocês hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, Bíblia de papel, Bíblia eletrônica, não sei, né? O mundo está moderno. Abra comigo
comigo, por gentileza, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo de número 6. Aleluia. Diga para o seu irmão aí: a luz vai vencer as trevas. Hanukkah, a vitória da luz sobre as trevas. Aleluia! Diz assim a palavra do bom mestre, 2 Coríntios 4:6. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Parafraseando esse texto, abra também comigo em Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Aleluia. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Ó, o pastor Alessandro passou para mim 9h25, hein, gente? Hanukkah não tem horário. Não tem horário, né? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não tem sininho aí, apóstolo Emerson? Campainha? Vamos lá. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Como? Luzeiros. Como? Luzeiros. Como? Luzeiros. Luzeiros para o mundo. Aleluia. Amados, é redundante falar que o mundo está em trevas, é redundante falar que as coisas não estão muito legais, mas é imperativo falar que em 2023, se o que nós estamos pensando que vai acontecer, que está programado para acontecer, vai ficar ainda pior. E nesses tempos, nós oramos e batalhamos muito para que o governo de justiça se estabelecesse no Brasil, amém? E tinha que ser assim. A gente não ia orar para que as trevas reinassem, claro. Nós íamos orar e trabalhar para que o governo do justo se estabelecesse sobre o Brasil. Não aconteceu. E por que não aconteceu, pastor? A culpa é da igreja, a culpa é de quem? Queridos, eu não sei de quem é culpa. Eu só sei que a igreja está no Brasil. E eu só sei que o último avivamento, antes da vinda de Cristo, será na nação brasileira. E através da igreja brasileira. Aleluia. Então eu não sei se esse governo que está vindo aí, se ele se estabelecer, é claro, não sei se vai ser trevas ou vai ser bênção para a igreja. Porque algumas coisas me causam comichão, algumas coisas não me deixam dormir à noite quando eu penso no Irineu como igreja, quem eu sou como igreja, e qual é o tipo de cristianismo que eu estou vivendo. Essas coisas que me tiram o sono. Qual é o evangelho que eu estou pregando e vivendo, o que eu estou anunciando e quais os frutos que eu estou dando. Sabe, irmãos? E quando eu começo a analisar a história da igreja, eu começo a ver também, pastora Tânia, pastor Silvio, que os tempos áureos da igreja, onde a igreja era bem vista como luz, eram tempos de trevas na terra. Então a igreja brilhava. Então a igreja saía do comodismo. A cada perseguição, a cada tempo de trevas, a cada tempo de luta, a igreja de Cristo crescia. E não será diferente nesses anos no Brasil. Só aqueles que creem dão um grito de glória. Porque de alguma forma, irmãos, Deus vai sacudir a igreja brasileira. De alguma forma, Deus vai tirar a igreja brasileira do comodismo. E quando nós pegamos esse tema, nesse eixo aqui, nesse itemzinho do motivo da celebração de Hanukkah, que é a vitória da luz sobre as trevas, é imperativo que a igreja seja a coluna da verdade, para que a luz de Cristo brilhe na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo. Amém. Glória a Deus. É imperativo que isso aconteça. E para que nós sejamos colunas, nós temos que ter raiz. Eu não sei se alguém trabalha com construção civil aqui. Quantos trabalham, levantem a mão, por favor. Porque eu sou leigo nesse negócio. Eu mal sei pregar um prego, irmão.
Sou ruim nesse troço. Mas eu te digo, por experiência, que uma coluna, para ser bem firmada, ela tem que ser profunda. Tem que ter uma base profunda. Estou certo ou estou errado? E tem que estar estabelecida sobre um lugar sólido também. Não adianta uma coluna profunda num banhado. Por isso Mateus 7 diz que aqueles que vão triunfar são aqueles que têm a sua casa estabelecida sobre a rocha. Aleluia! Essa casa onde o vento bate, onde o mar sobe, onde tudo sacode, mas ela continua de pé. E eu vou te dizer algo, querido, que talvez você não saiba, mas o Brasil vai ser sacudido. E não vai ser pelo diabo, não vai ser pelo Lula, não vai ser pelo Bolsonaro, vai ser sacudido pelo Senhor Jesus. Os profetas de fora, Cindy Jacobs e outros tantos que estão por aí, Dan Duque, esses outros profetas de Deus, eles têm apontado para o Brasil e têm dito: o Senhor Jesus vai sacudir o Brasil. Amém. Mas o Senhor Jesus vai sacudir o Brasil, vírgula, como? Tem que ser através de alguém. E quem é o agente do Senhor aqui na terra? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 fala que o Senhor nos elegeu embaixadores. Aleluia! O que é um embaixador, irmão? É um representante nesta terra, amém? Nós como igreja precisamos entender que não dá para nós acharmos que somos daqui. Uma vez que Cristo nos libertou, nos resgatou, nos iluminou, nos trouxe conhecimento, Ele também nos nomeou embaixadores. E agora você já não é dessa nação, você é um peregrino nessa nação. Você está aqui de passagem. Então não adianta. Eu sempre falo isso na igreja, eu vou falar aqui, me perdoe. Depois, se você não me convidar para o outro ano, eu já sei pelo que foi. Mas você não vai ser enterrado e vai chegar um caminhão da Casa do Bahia atrás de você com tudo que você tem para enterrar junto. Você vai ficar, como diz o pastor José, fazendo. Lembra do pastor José Vicente fazendo vídeo no cemitério? E falava: todo mundo vai vir para cá, mano. Na verdade, irmãos, não cabe móveis lá. Na verdade, Paraná não tem nem gaveta para os cadáveres, quanto mais para os móveis. Não existe isso. Não existe juntar tesouro aqui na terra. Pastor, eu não posso ter um conforto, eu não posso ter uma casa. Claro que pode, você pode ter tudo isso, mas isso não pode ser sua prioridade. Enquanto isso for sua prioridade, as coisas do reino ficam para trás. E quanto mais as coisas do reino ficam de lado, menos manifestação do reino vamos ter na cidade. E quanto menos manifestação do reino na cidade, menos o poder de Deus estará na cidade. E aí, a igreja vai ser intitulada, como eu tive que ouvir de um líder da nossa cidade aqui, de um gestor da nossa cidade, eu tive que ouvir ele falar na minha cara que a igreja de Paranaguá é fraca. Isso deu vontade, ao mesmo tempo que deu vontade de dar um rabo de arraia nele, me trouxe um tempo de reflexão e de tristeza para minha alma. Porque eu pensei e refleti, apóstolo Emerson, que igreja nós somos em Paranaguá. Mas não é, pastor, é que eu sou bênção, mas aqui o pessoal da quadrangular não é. Aqui é legal, mas o pessoal da chama não está muito legal, queridos. Nós somos a igreja de Cristo em Paranaguá. Se você erra, a culpa é minha. Se você acerta, a bênção é para mim também. Aleluia. Fala para o teu irmão aí, você é a igreja. Meu Deus, que coisa legal, né, irmão? Mas, irmãos, nos atendam ao texto. O que Jesus fez? O que Deus fez? 2 Coríntios 4,6 diz que Deus das trevas resplandeceu em nosso coração. O que é resplandecer? Acendeu, brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento. O que você sentiu no dia que você veio para frente chorando quando aceitou Jesus foi muito mais do que uma emoção. Foi uma unção de Simancol que Deus deu em você muito pesada naquele dia.
Ele disse: ó, você não valia nada, mas agora eu vou te mostrar o seu valor. E quando ele trouxe esse sentimento, essa luz ao teu coração, automaticamente os seus olhos se abriram e você começou a entender que você não está perdido aqui nessa terra, que você não é uma cebola na salada de fruta. Você tem um papel, e o seu papel é de suma importância para o que Deus quer fazer aqui. Aleluia. Quem pode dizer amém? Amém. Mas para que Deus fez isso? Algumas pessoas falam, e a maioria das pessoas falam na igreja: para nos salvar, pastor. Jesus veio. Por que Jesus veio? Para me salvar. Qual o intuito de Jesus? Me salvar. Está errado. Salvação é só um dos benefícios. Salvação é só um dom. Ah, é dom, pastor? É dom. Pela graça somos salvos, pela fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Alguém pode dizer amém? Amém. Então a salvação é só um fruto. Mas o que Jesus veio fazer quando trouxe iluminação ao nosso entendimento foi nos ligar novamente ao Pai. Aquilo que o primeiro Adão fez de errado, desligando, o segundo Adão e último Adão veio para refazer, retornar um tempo de comunhão entre você e Deus. Você que estava desligado, agora está ligadinho de novo. Aleluia! Abriu-se um tempo de intimidade, uma conexão direta com o Pai. E olha só que coisa maravilhosa, querido. Quem veio morar dentro de você foi o próprio Deus. Eu não sei se você tem noção disso, mas quando alguém me fala que Deus mora dentro de mim, eu falo: olha, eu tenho vontade de dar com a cabeça na parede, irmão. Sabe? Fala assim: Deus está morando dentro de você, velho. Aleluia! Aleluia. Olha para o seu irmão, ver se ele está com cara de quem tem Deus dentro dele, ou se ele está com cara que Deus não está dentro dele, meu irmão. Sabe aquela cara tipo da hiena do voleibol, que fala: ah, vida, céu. Vê se ele está com essa cara, ou se ele está com cara de leão, porque tem um leão morando dentro de você, irmão. O leão da tribo de Judá mora dentro de você, irmão. Eita glória! Veja aí, pastor Naval, se essas irmãs estão com cara de leoa ou estão com cara de jaguatirica. Aleluia. Aleluia. Veja aí, apóstolo Emerson, cadê o pessoal da palavra da fé? Os homens da palavra da fé, onde estão? Oh, aleluia. E vocês estão com cara de leão ou de leopardo? Misericórdia. Deixa eu me converter aqui numa mensagem, por favor. Então, queridos, nós já entendemos para que viemos, já entendemos que somos ligados, já entendemos que a luz tem que brilhar sobre as trevas. Mas agora vem a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 bilhão. Como? E agora o que eu vou fazer aqui é quebrar aquela teoria da hipergraça, sabe? Que a graça se manifestou, você pode fazer o que quiser da tua vida, pode viver numa vida de pecado. Parece que ele nem leu Romanos capítulo 6, né? Que diz que viveremos no pecado de forma alguma. A graça se manifestou sendo uma porta para a gente deixar de pecar, e não a desculpa para a gente viver no pecado. Queridos? Porque se você vive no pecado, o apóstolo Paulo disse na tradução de Irineu dos dias de hoje: se você vive no pecado, então você é escravo do pecado, servo do pecado, e o pecado é teu senhor. Mas se você vive para Deus, se você entendeu a graça, então você vai viver para atos de justiça, para fazer justiça. E aquela porcaria que você era, que eu era, já não é mais. Tem que sarar, irmão. Tem que tirar as perebas. Tem que tirar as lepras. Ou esquece. A graça não está se manifestando direito na nossa vida.
Nós olhamos a graça muitas vezes e entendemos que Deus está nos dando uma oportunidade. Porque graça o que é? Favor imerecido, pastor Inês, você sabe. Sim, é um favor que nós não merecíamos, mas é muito mais uma oportunidade do que um favor. É a oportunidade de você se tornar como Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Não com a sua glória, mas com a sua imagem. Aleluia. Há um texto que eu gosto muito de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que o apóstolo Paulo escreve sobre a glória que mora em nós ser muito maior do que a glória que habitou em Moisés. E ele diz assim: e nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, como que por um espelho, na imagem de Cristo, pelo seu Espírito que habita em nós. O que Moisés viveu foi passageiro. E poxa vida, como eu queria viver isso, né? Eu fiquei a minha adolescência, dos 18 mais ou menos até os 25 anos, subindo o monte. Eu ia para o monte toda semana. E eu sempre orava: Deus, faz eu descer com o rosto brilhando. Não acontecia, irmão. E orava, levava a barraca, dormia no monte, e orava, e tocava meu violão. Tinha só 4 cordas, irmão. Tinha só a Mi, a Lá e a Ré e a Sol. Parecia um contrabaixo. E eu ficava lá pedindo que o meu rosto brilhasse. E eu falava: agora sim. E quando eu descia do monte, eu ia na rua, olhando para as pessoas. Olha aí, galera, tipo, eles vão me ver, já vai cair. Se tiver demônio, vai manifestar. Eita glória! E se tiver um paralítico, agora que ele vai andar? A minha esposa acompanhou boa parte disso, né? E eu vinha para casa às vezes frustrado. Eu falava: amor, não é assim, amor. Eu falava: tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Quantos já oraram assim, irmão? Quantos já oraram para que esse Bobenerim acordar num dia e falar: good morning, Holy Spirit? E aí o Senhor me pega e olha. Quantos já oraram assim, irmão? Eu já orei muito assim. Aí eu soube que o Billy Graham foi uma vez na casa de Wesley, na Inglaterra, e ele colocou os joelhos nos 2 buracos que tinha no quarto de John Wesley, porque ele orava tanto que o assoalho fez buraco, irmão. Imagina isso, você não consegue orar meia hora, irmão. Você fica 2 horas no Facebook, mas não fica meia hora de joelho. Estou mentindo? Olha para o seu irmão e diga: quem tinha que ouvir não veio hoje. A gente fica ali no Instagram, no Facebook, se sentindo apaixonado, se sentindo triste. O Caio agora, né? Sentindo apaixonado. A gente fica ali, perde um tempão, irmão. Mas o quarto do homem tinha buraco no assoalho. Aí disse que o Billy Graham foi lá e colocou os 2 joelhinhos, um aluno da escola, você sabe a parábola, né? Aí a professora falou: cadê esse aluno? Se perdeu na casa de Wesley. E acharam um aluno lá com o joelhinho bem nos buraquinhos. Daí a professora falou: venha, Billy Graham, vamos embora. Aí se tornou o Billy Graham. Eu falei: eu preciso ir na Inglaterra, preciso ir lá colocar o joelho. Eu preciso ir lá colocar o joelho nesses buracos aí, irmão. Irmão, tudo que falava para mim que Jesus fazia através de alguém, eu estava atrás. Até que eu entendi que eu não preciso correr atrás, a glória mora dentro de mim. Até que eu entendi isso. Até que eu entendi que aquilo que eu tenho hoje é muito maior do que aquilo que Moisés teve no monte. Moisés de tempo em tempo tinha que dar uma recarga, irmão. Moisés de tempo em tempo tinha que subir lá para que o rosto brilhasse de novo. E quando começava a apagar, ele usava um véu justamente para que o povo não visse que estava se apagando, porque daí, com o rosto se apagando, ia se perder a fé do líder. Amém? Amém. Mas não pense que é diferente nos nossos tempos, porque nos nossos tempos, qual é a diferença entre nós e o mundo? É justamente os frutos do Espírito Santo que mora
Ou melhor dizendo, o fruto, porque é um só, de Gálatas 5, 22. São 9 gominhos, mas é um fruto só. Amor. Já pegou, né, irmão? Só aí já pega. A gente ama muito o que é nosso. A gente ama muito o nosso filho, mas o filho do irmão da igreja é, né? Diga, é desse jeito, Jeová. O filho do irmão da igreja, olha, sinceramente, o meu filho só pegou porque o filho daquela irmã estava com ele. Não. A gente já começa por aí, mas é amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por que contra essas coisas não há lei? Porque se o mundo vir isso na gente, querido, não tem como nos julgar. Não tem. Agora eu fico pensando em mim, não em vocês. Eu fico pensando em mim. Por que eu estou no mesmo lugar que o ímpio e ninguém sabe quem é ímpio, quem é crente naquela jossa? Isso não pode acontecer. Eu não posso estar no mesmo lugar do que um cara que vive nas trevas e alguém olhar para mim, olhar para ele e falar, não sei quem que é quem. Não. Eu não admito isso. Mas um dia eu estava... Está filmando e não vou falar. Ao vivo. Mas um dia eu passei diante de uma situação onde eu vi as trevas. E eu passei por ela, sabe, uma situação de trevas. E eu passei por ela na rodoviária de Curitiba e nada aconteceu. Eu fiquei indignado. Falei, não pode. Como que não reconheceu a luz? Se está acontecendo treva, a luz chegou. Se Jesus chegava no lugar e os capetas caminham tudo se prostrando, não pode, fiquei passando lá de novo. Parei, falei, eu estou aqui, irmão. E passei de novo, e perguntei para Jesus por que está acontecendo. Ele falou, calma, não é para ter atrito aqui agora. Aí passei. Deixei não era minha filha, era alguém que ia para Santa Catarina. Deixei alguém para ir para lá. Quando estou voltando, as pessoas que estavam envolvidas, uma delas veio e falou assim, ei, você pode orar por mim? E eu não estava com roupa de crente ainda. Eu falei, mas como você sabe que eu sou cristão? Você ficou passando muito aqui. Quando ficou passando muito aqui, falou, aquele cara ali pode orar por você. Aí eu fiquei feliz. Vim para cá e falei, agora sim. Agora nós somos crentes de verdade, irmão. Não dá para você estar no lugar das trevas e não resplandecer. Aí eu vou saber que o Irineu é o Irineu porque é o vereador Irineu. Que se lasca esse título, irmão. Eu quero que me conheçam como Irineu, o Filho de Deus. Aquele que é a imagem e semelhança do seu Pai. Aquele que é igual ao seu irmão primogênito, Jesus Cristo. Aquele que resplandece a sua glória. Aquele que brilha num tempo de trevas. Alguém a quem as pessoas que estão em trevas podem recorrer. Amém? Você quer isso na sua vida? Aleluia. Eu profetizo, vou te procurar no teu colégio em 2023, querido. Vou entrar no colégio e falei, você não é aluna, fulano sou. Eu preciso de você, ora por mim, me aconselha, fala de Deus para mim. Eu preciso dessa luz que você carrega. As pessoas têm que olhar para nós e desejar o que nós temos. Quando Pedro e João estão caminhando na porta do templo chamada Formosa, numa das portas do muro ali em Jerusalém, perto do templo, tem um paralítico e ele fala, me dá uma esmola. E o que eles falam? Vocês já sabem. Ele diz, não temos ouro e não temos prata. Mas antes de falar isso, ele falou assim, olha para nós. Ele disse, olha para nós. Nós estamos num tempo, o apóstolo Marcinene, que o mundo não quer ouro e prata, ele quer o olha para nós. O mundo está sedento, procurando alguém com quem eles possam contar. Cristãos de verdade. Como isso vai acontecer, pastor? No processo de santificação. Aquele que nos salvou, ele nos chamou
para intimidade e relacionamento, a fim de que esse relacionamento produza uma intimidade tão grande que sejamos iguais a Ele. Aleluia. Você já notou que tem casais que eles passam tantos anos juntos que quando você vê parecem irmãos? Já aconteceu isso com você? Já viu alguns casais que você olha, eles parecem irmãos, têm as mesmas características, andam do mesmo jeito, falam igual. Esse cara, você parece esposo dela, parece irmão dela. Isso acontece por causa da intimidade. Eu estava jogando bola no meio da arruaça, piazada. Eu só escutava aquele som do assovio da minha mãe. Eu sabia que era ela. No meio de uma multidão aqui, nós estamos no meio de dezenas de pessoas. Começa o vucu-vucu. Se Pastor Silvio der um gritinho daqui, Pastora Tânia lá da porta sabe que é ele. Quantos anos de casado? 35? Oh, glória. 25 nós, né, pastor? Ó, chegamos lá. Falta 10. Aleluia. E Emerson, quantos anos, Emerson? 24? Meu Deus do céu. Apóstolo Marcelino, Deus te abençoe, querido. Bom, falamos isso por causa da intimidade, viu? Conheço o apóstolo Emerson, um grande homem de Deus. Então nós estamos no tempo, irmãos, que essa intimidade seja colocada para fora, a fim de que nossa luz venha resplandecer diante dos homens. Esse tempo de 2023 é a estação brasileira, a estação para a igreja do Brasil, é a estação da igreja que precisa brilhar. Por isso, os dias são maus. Alguém pode dizer amém? É engraçado como o Espírito Santo fala a mesma coisa. É claro, ele não se contradiz. Mas lá, para o Ministério Chama do Avivamento, para o ano de 2023, o Senhor me disse a mesma coisa sobre coluna. Ele disse, é tempo de profundidade, para que o mundo tenha referência na igreja. Porque Satanás vai te perseguir, mas o mundo vai te procurar. Você crê nisso? Para finalizar, eu quero que você abra o texto de Mateus, no capítulo 13, comigo. Mateus capítulo 5, melhor dizendo, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo de número 16. Eu ia trazer até uma ilustração, pastor Alessandro, mas eu falei, não vai dar tempo de fazer o que eu queria fazer. Então não vou trazer uma lâmpada apagada e ofuscada. Eu ia sujar ela de tinta, sabe, de guache. Fazia passar o álcool, ia limpando, ia ficar lindo. Você vai entender. Diz assim, vós sois, Mateus 5,13, vós sois, 14, melhor dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem muito sentido isso. Vós sois a luz do mundo, não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por que Jesus está falando isso, irmão? Está falando que Ele colocou você em evidência, por mais que você não queira. O monte é Ele é a rocha. Sabe por que os judeus criam tanto que o reino do Messias que havia de vir seria um reino físico? Será um reino físico de segundo momento, mas de primeiro momento eles criam nisso. A pastora Tânia, que é especialista em escatologia, porque aquela rocha que vem sobre a estátua, a senhora tem um estudo da estátua, né? Eu lembro, eu anotei tudo. Aquela rocha que veio sobre o pé, que em pedaços era de ferro misturado com barro, essa rocha esmagou os 4 reinos que mandaram no mundo. O reino babilônico, que era um reino mundial, o reino persa, que era um reino mundial, o reino grego, que era um reino mundial, e o Império Romano, que era outro reino mundial. Eles são esmagados por uma pedra que não foi cortada por mãos, ou seja, a rocha Cristo vem para esmagar os impérios mundiais. Então eles achavam que como o Messias se manifestou ali em Roma, nesse tempo o Império Romano seria despedaçado e o Império de Cristo, o reino do Messias, seria estabelecido na terra de primeiro momento. Mas ele não fez isso. A rocha veio para uma coisa de primeiro instante: trazer a glória do Pai e evidenciar a igreja.
Amém. Por quê, querido? Essas são as casas que foram construídas sobre um monte. Essa casa nova que é você, que foi retirado do pecado, que foi retirado do lamaçal, do mundo de lodo e trevas, foi edificada sobre um monte. Essa rocha que está lá no livro de Daniel, ela vai crescendo e crescendo, e ela vai aumentando, e ela vai se tornando a principal de todo o mundo. Então a casa que está edificada sobre o monte, ela sempre vai ser olhada, observada, vista e visada. Amém. Ô querido, eu não quero isso, pastor, então não dá para viver cristianismo. Sinto muito, irmão, mas Cristo te chamou para te colocar em evidência mesmo. Foi para isso que Ele te chamou. Aleluia. Pastor, eu sou humilde. Ninguém disse que evidência não tem a ver com ser metido, não tem a ver com ser orgulhoso, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com que o fruto do reino de Deus, com que o reino de Deus cresça em você e apareça para o mundo. Quando eu jogo bola, os irmãos que fazem os uniformes dos times que eu jogo, eu gosto de jogar bola, não sei, mas eu gosto. Eles colocam atrás da minha camisa, pastor. Irmão, aquilo ali é um alvo. Sabe aquele alvo da mosca que joga aquele é um alvo. A primeira coisa que os caras falam, e eu já ouvi isso muito, vamos ver se é pastor mesmo. A primeira coisa é cotovelada na nuca, é chute na perna, é cotovelada no estômago, é empurrão, é cabeçada. De vez em quando dá umas vontades de pedir licença para Deus, irmão. Mas aí o Cristo que mora em mim, chamado Espírito Santo, ele diz assim: ei, foi isso que eu te chamei. Quer ouvir um testemunho bacana? A Bíblia fala que testemunho bom não é que você fala de você mesmo, né? Mas esse é para a glória de Deus. Há um menino na colônia onde eu jogo futebol, na colônia Maria Luísa, um menino PCD, cadeirante, e a mãe dele estava em depressão. Havia 15 dias que a mãe dele não saía do quarto. E aí eu estou chegando num belo dia para jogar bola. E quando eu chego para jogar bola, estava ali a tia Rosa, que é a mãe dessa irmã que estava em depressão. E ela está com lágrimas nos olhos. E eu disse: o que foi, tia Rosa? O que aconteceu? Ela disse assim: eu quero que o senhor ore pela minha filha. O senhor não precisa ir lá em casa, ela falou. O senhor pode orar pela minha filha na sua casa? Eu falei: posso. Por quê? Faz 15 dias que ela está em depressão. Eu falei: vamos orar. Quer que eu ore já? Vamos orar aqui já. Ela falou: então pega na mão do meu neto, que está ali, que é o filho dela, cadeirante. E eu falei: por quê? Porque meu neto disse algo agora que mexeu com o meu coração. O que ele disse? Ele disse assim: mãe, tem um padre, que eles são católicos. Mamãe, tem um padre que joga bola aqui nesse campo, que quando ele rezar para a mamãe, ele é bem novinho, quando ele rezar para a mamãe vai sair do quarto. Mas daí ela falou: filho, padre nenhum joga bola aqui. Deus o livre o padre jogar bola, o padre não joga bola. Ele não sabe que está perdendo o padre. Aí ele disse bem assim: não, o padre joga aqui. Como? A senhora vai ver ele chegando, porque o carro dele acabou de virar lá na esquina. Quando você vira para Maria Luísa, o farol do carro aponta, né, Lucas? Aponta e começa ali iluminando. Eu disse: mas como você sabe que aquele lá é o padre? Daí ele disse assim: tem um anjo em cima do carro do padre e está chegando aqui para jogar bola. Irmãos do céu, pense num homem orgulhoso. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Eu disse: é uma honra orar pela sua família.
Nós chegamos, eu peguei na mão dele e eu orei. Irmãos, 24 horas depois da oração, a mãe dele saiu do quarto, foi liberta da depressão para a glória de Jesus. A honra e a glória do Senhor Jesus. Sabe, queridos, esse é o desejo do meu coração. Eu não quero que eles vejam o Irineu pastor, o Irineu legislador. Eu quero que eles vejam um Cristo que mora dentro do Irineu. E é isso que a igreja vai precisar fazer no ano de 2023. E para fazer, tem que renunciar. Quem está disposto? Se coloque de pé, por gentileza. Posso fazer mais uma oração, pastor Alessandro? Eu quero orar com vocês, junto com vocês, para que nós possamos verdadeiramente resplandecer como luzeiros num mundo tenebroso. Amém? Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. É importante você adotar isso que eu vou dizer para você. A igreja é corporativa e ninguém brilha sozinho. Por isso Jesus falou: se a luz que há em ti são trevas, então quão grandes trevas são essa luz? Está falando de orgulho, está falando de ganância. Não vai ter um pai do avivamento no Brasil. Oh, Paranaguá mudou porque o Irineu está lá. Não, queridos. Esse avivamento vem da igreja. E a igreja somos eu e você. Só venceremos em unidade. Quando as trevas são muito densas, é necessário mais que uma lâmpada. Aleluia. Esse irmão que está do seu lado aí é a lâmpada. E você é outra e outra e outra. E vamos aumentando a potência e os watts. E vamos brilhando como igreja. E Paranaguá vai se render aos pés do Senhor Jesus. Por causa de você, querido.